Porque é isso, gente. Tipo assim, eu acho que tem uma brisa que eu briso muito, mas é brisa, 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 brisa. Que é tipo assim, o que a gente está vivendo aqui agora, todas essas dinâmicas, todos esses problemas que a gente está falando, isso é o fim do mundo. O mundo já acabou. O mundo acabou faz muito tempo para muita gente e ele acaba todos os dias. Esse fim do mundo que a gente está vivendo agora é o fim do mundo da nossa gente, é o fim do mundo da galera indígena, é o fim do mundo da galera trans. Tipo assim, o mundo é dos dominantes, tá ligado? Então a gente precisa construir outros fins de mundos, outros caminhos, outras rotas. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, bem-vindos novamente a Cinema Periférico até o fim dos tempos. Hoje estamos com Rosa Caldeira. Bem-vindo, primeiramente, e primeiro, se apresenta como você quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que estiverem escutando. Eu sou Rosa Caldeira, sou cineasta trans da favela de São Paulo, acredito na poesia do cotidiano, trabalho com cinema já faz bastante anos. Comecei trabalhando como eletricista, trabalhei 7 anos como eletricista no cinema. Hoje em dia trabalho como diretor e roteirista, ocupando outros espaços. E é isso, estudei cinema em Cuba, voltei recentemente. Tenho um curta-metragem chamado Periférico, que foi para muitos lados. Tem um festival de cinema chamado Periférico. Tem um coletivo de audiovisual chamado Maloca Filmes. E é isso, a gente está aí fazendo cinema, acreditando na arte. Acho que para resumo de conversa. Mano, para começar assim, especialmente quando nos refere a cinema mesmo, qual a tua primeira lembrança de cinema? O que te fez começar no cinema? Cara, essa é uma pergunta engraçada, porque eu sinto que cinema começou na minha vida como ferramenta, na verdade. Eu venho da poesia, né? Costumo dizer que essa rolê da contação de histórias estava no meu sangue desde sempre, seja pelas fofocas, seja porque tem uma história de que o meu avô ganhou no interior um campeonato de mentira e depois disso... Mentira? Primeiro campeonato de mentira do interior de Minas Gerais. E aí, depois disso, a galera fala que iam até enterro escutar ele contando história. E acho que, meio nesse rolê, eu sempre disse que a contação de história tá no sangue. Então, sou cria de sarau, sou cria da periferia de São Paulo, década de 90, salve Racionais MC. Então, venho desse rolê de sarau, venho desse rolê do rap. E foi, tipo, a partir da contação de histórias que eu fui entendendo o poder da arte, tá ligado? Entendendo a arte como forma de expressão, a arte periférica. E o cinema foi aparecendo na minha vida um pouco como um causo entre... Enfim, esses causos periféricos, essas coisas meio doidas. Eu primeiro comecei no audiovisual. E o audiovisual apareceu na minha vida por uma questão muito concreta, que é o dinheiro. Tipo assim, eu trabalhava o mês inteiro, sei lá, nesses bagulho de telemarketing, tá ligado? Eu recebia um valor X e um dia me chamaram pra fazer um trampo de videomaker que eu ia ganhar R$ 100 por dia pra gravar um jogo de rugby do Mackenzie. E aí eu falei, bora, se eu trabalhar 10 dias no mês com isso, eu vou ficar rico, porque eu vou ganhar mais do que eu ganho no telemarketing, tá ligado? E aí, botei minha energia nisso, depois descobri que fui muito explorado, que não tava ganhando nada perto do que a galera ganhava. Total. Mas eu sinto que o cinema chegou na minha vida muito no pé no chão, assim, tipo, tinha uma frase que eu repetia bastante, que era, quem gosta de trabalho é boy, a gente gosta de dinheiro, né? E aí, pouco a pouco, na minha vida, que eu fui entendendo o dinheiro como uma coisa... Eu acho que só quando a gente consegue acessar algum nível de estabilidade, né? Acho que para quem vem de favela, acho que isso é muito concreto. Acho que só em algum momento da vida, quando a gente alcança algum lugar que não é, tipo, rico, é tipo assim, a gente... Sobreviver, estruturar para sim, o dia a dia, assim. Mas é isso, né? Tipo, quando a gente vem de uma família desestruturada, 6 irmãos, quando a gente começa a ganhar algum dinheiro, que é mais do que todo mundo da sua família ganha, que você começa a sonhar, tá ligado? E eu sinto que arte, querendo ou não, é um pouco um sonho, né? Então, só depois desses processos todos que eu comecei a ver o cinema
como forma de expressão, como minha linguagem, assim como eu via a poesia. E eu acho que isso é uma crise que eu tenho até hoje, assim. Então, quando eu penso em cinema, eu penso muito em, cara, o que é o cinema? Eu não sei também, tá ligado? Tipo, porque o cinema é uma arte colonial, na real. Total. O cinema foi criado Total. pelos colonizadores com o objetivo de colonizar, com o objetivo de vender propagandas escrotas que estão falando sobre a nossa morte, tá ligado? Então, o que é o cinema? O cinema ele é colonial. O que é o meu cinema? O que a gente vai fazer com isso? Aí eu acho que são outros processos de amaldiçoamento, tá ligado? Mas dentro desse próprio processo, como tu passou, tipo, de... Porque a gente também tem esse processo... Qualquer um que é da quebrada passa por isso. Você vira videomaker e faz teus trampos lá, com casamento, com... Sabe, O que aquele aparecer. negócio? Total, total. E como tu foi tipo, parar para um set, para focar, tipo, vamos fazer produção de ficção e pá? Isso é uma brisa. Porque é isso, processos, caminhos, né? Comecei no cinema, no audiovisual, né? Que a galera fala. A minha transição para o cinema, ela se deu a partir da técnica e ela se deu em um momento muito específico, quando eu comecei a trabalhar como eletricista, porque eu tinha um curso de elétrica técnico e achei que nunca fosse usar esse negócio na minha vida, como tudo que a gente faz. E eu peguei um momento muito específico do cinema onde não existiam mulheres cisgêneras trabalhando com elétrica. Eram sempre os mesmos homens cis, brutos, grandes. Até agora é o padrão, né? Até hoje, de certa forma, mas eu fiz parte de uma... tipo assim, eu ando refletindo muito sobre essa coisa de se reivindicar vanguarda, de pioneirismo. Acho que é um bagulho zoado, muito sudestino, muitas questões. Mas eu fiz parte de uma vanguarda de mulheres cis no momento que estavam entrando na elétrica e que estava tendo uma abertura de espaço para isso, principalmente em produções de gênero, mais independentes, seja de gênero de terror, ou seja, produções que tinham filmes de autor que tinham cenas de sexo explícitas. Eita. E, não, tipo assim, cinema de arte, não tô nem falando de tá. pornô, mas se eu estivesse falando, tudo bem também. Porque eu acho que essas pessoas que estavam debatendo gênero nas No produções momento. Total. começaram a refletir que elas queriam outros tipos de corpos naquele set de Por filmagem. trás das câmeras também. Porque acho que era muito desconfortável essa ideia dos mesmos homens e tal. E isso é mó brisa, porque na real a elétrica, se você for ver, é onde a galera com menos escolarização, a galera mais fodida, a galera com menos capital social entra no cinema, tá ligado? Então eu entrei pela técnica e fiz parte de uma vanguarda, gravei o Brasil inteiro, fiz vários filmes, série e tudo mais. Como elétrica. Como elétrica, comecei a me identificar como uma pessoa trans, também entrei nessa brisa meio pioneirismo, as primeiras pessoas trans fazendo isso. E fui vendo um espaço dentro da técnica para isso. Mas a técnica, ela é muito da hora, aprendo muito, tipo assim, a cabeça pensa onde os pés pisam, me ensina muito, humildade sempre, lema de quebrada. Mas ela também é muito ordinária, né? Porque as pessoas querem você na técnica. E a técnica, ela tem um certo tipo de submissão, né? Tá ligado? Claro. O capital social te bota lá. Sim, e é tipo assim, as pessoas querem que você cale a sua boca e você faça o seu trabalho e ninguém tá nem aí pro que você pensa, no fim das contas. Você é a cota ali, né? Total. E dentro, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu tinha o meu coletivo com outras pessoas parecidas comigo, de periferia, Maloca Filmes, e a gente tava fazendo os nossos filmes um pouco por conta dessa sementinha da poesia, de tipo assim, mano, a gente tem que falar, a gente tem que fazer... Tipo assim, a gente é jovem, a gente pensa os bagulho, a gente não se vê em lugar nenhum, tá ligado? Então a gente tem que falar. E aí a gente foi fazendo coisas, sei lá, muitas coisas. Uma das marcantes é que em 2016 a gente gravou o Babado Periférico, que era uma websérie sobre o que é ser LGBT na periferia de São Paulo. Tá. E nessa época, hoje em dia eu acho que as pessoas falam mais sobre isso. Nessa época ninguém falava sobre isso. Então, Faz quanto tempo? Assim, uns 10 anos? faz tipo isso, porque foi em 2016, alguma coisa do tipo, 2015, 2016. Então, e isso tudo surgiu porque era isso, porque a gente era LGBT e não tinha muito rolê LGBT na periferia, né? Que eu sinto que a gente está voltando para esse momento agora, inclusive, mas aí são outras brisas. Tinha o Periferia Trans, várias coisas, e a gente foi gravando e a gente foi entendendo que o que a gente fazia, cara, é potente, tá ligado? Porque eu acho que é isso que às vezes... Mas vocês entendiam que era potente em que sentido? Porque vocês veem uma retribuição ou porque vocês Porque veiam... as pessoas começaram a se identificar com isso. E porque a gente encontrava respostas que a gente não tinha. A gente encontrava caminhos, Enfim, e aí tudo foi se construindo.
Então, ao mesmo tempo que eu tinha esse trabalho na técnica, eu tinha o meu trabalho autoral. E essas coisas foram se construindo juntas até o ponto que as pessoas começaram a me reconhecer como diretor, como roteirista, e eu comecei a questionar um pouco esse meu caminho na técnica, porque eu acho que também, enfim, seres humanos, a gente muda e hoje em dia eu me coloco nesse lugar como diretor e roteirista, trabalho com isso, o que é muito doido, porque é uma profissão de herdeiro. E que é muito estranho, porque é isso. Tipo, se colocar como artista é algo esquisito. É Como que estranho. funciona esse processo para ti? Como tu enxerga esse processo de transformar, de ir da técnica ao lugar de artista, sabe? Do que se considera o artista, de criador. Esse processo foi um momento dado que tu percebeu que tu já te encaixou lá, porque tu chegou num ponto? Ou como foi essa dinâmica, assim? Cara, esse processo é muito doido. Acho que, primeiro de tudo, acho que tinha que começar dizendo que eu tô falando merda. Porque, não, na real, acho que a gente tem que começar a se questionar também. Porque eu acho que, cara, essa divisão entre técnica e arte, né? A técnica e o criativo, ela por si só não faz sentido, tá ligado? Porque a Um depende do técnica é outro, né? criativa e o criativo é técnico, sabe? Eu acho que isso já é uma definição de classe, assim. Quem define quem é técnico, quem define quem é artista. Essa foi a minha virada de chave, foi pensar quem define quem é artista, tá ligado? Quem me diz que eu sou cineasta? E a maior brisa de todas é que eu só comecei a me reivindicar cineasta depois que eu ganhei um prêmio num festival. Depois que a gente foi pro Festival Tiradentes, ganhou um prêmio, eu comecei a, tipo, cara, eu sou cineasta. Mas que coisa, brisa errada, que você tem que ter uma validação de um espaço Externo à tua própria comunidade, e né? super elitizado, um espaço que me causou muitos constrangimentos, ao mesmo tempo que é isso. Temos que ocupar esses espaços, porque também temos que estar nesses espaços. E acho que, enfim, são essas duas coisas juntas, né? Como que você, na minha opinião, como que você consegue valorizar o lugar de onde você veio e a sua potência na diferença, ao mesmo tempo que você consegue ocupar esses espaços que não foram feitos para pessoas como você e dizer que também é seu espaço, né? Porque parecem coisas... São coisas difíceis de Que não fazer. se relacionam, né? Sim, e é difícil de reivindicar esses dois lugares ao mesmo tempo. Tipo, enfim, é complexo. Eu acho que a sociedade quer muito que a gente se desvincule de algo, enfim. É complexo. E acho que eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma comunidade. Eu acho que é papo reto, assim. Eu acho que a gente individualmente é muito difícil. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho esse meu coletivo, porque eu tenho um trabalho no meu território, porque eu tenho um festival de cinema, porque eu entendo esse processo coletivo. Porque se fosse eu acho que a coisa já tinha se perdido fazia muito tempo, porque no fim das contas, esse rolê, né? Ah, a favela venceu. Quem que venceu? Tipo, a favela venceu? A favela venceu? A favela não venceu. A favela está na merda. Quem venceu foram pessoas específicas que ascenderam. Essas pessoas têm uma comunidade, mas, tipo assim, como que a gente cresce junto com essa comunidade, tá ligado? Enfim, eu acho que as brisas por nesse aí. contexto mesmo, porque é um papo, tipo, um papo muito relevante, especialmente com a reestruturação da dinâmica social de falar a favela venceu quando um indivíduo sai da favela. Esse é o slogan, a publicidade que o capital, não, que literalmente a burguesia tenta implantar para você tentar sair e ascender, tipo uma fuga de cérebros, uma fuga de talentos das comunidades. Mas tu falou agora uma coisa que me fez ligar duas ideias. Tu contextualiza tua construção de criação a partir da identidade comunitária. Tua criação é comunitária. Isso eu sinto muito que no periférico, tipo, se mostra muito isso. Mas como tu enxerga essa construção comunitária dentro do teu cinema e também no Maloca Filmes, na tua trajetória mesmo? Cara, eu enxergo comunidade
como... Eu diria que é estratégia de sobrevivência, mas eu acho que é a forma que eu aprendi, assim. Eu venho, tipo, sei lá, desse rolê de igreja, tá ligado? E eu sempre falo que acho que a fé e a igreja, querendo ou não, foram os primeiros lugares que eu aprendi eu acho que esse rolê da fé, da coletividade, foram os primeiros lugares que eu aprendi, foi aí, tá ligado? Eu venho de uma família grande. Então, eu acho que esse processo da coletividade, ele é muito natural pra mim. Eu só fui aceitando ele, porque eu acho que às vezes a gente passa por processos de muita negação com certas coisas nossas, né? E eu sinto que, querendo ou não, por ser uma pessoa de quebrada, por ser uma pessoa trans, a gente carrega uma identidade um pouco coletiva. E eu sinto que o meu caminho é abraçar um pouco isso, não é lutar muito contra isso, Tu sabe? fala no sentido de corpos políticos, a Constituição? Eu acho que no sentido de corpos políticos, mas no sentido mais básico, de, tipo, existência mesmo, tá ligado? Tipo, sei lá, enfim, minha trajetória passou por muitos processos, né? Tipo, fui estudar cinema em Cuba, em outro país, mó brisa. E quando eu cheguei em Cuba, eu era a única pessoa trans lá. E isso é muito triste. Tipo, esse processo te mata de muitas formas, sabe? Então, eu acho que esse rolê da comunidade é uma estratégia de sobrevivência que, assim, eu recomendo para todo mundo, cara. Se eu fosse dar uma dica de cinema periférico, é tipo assim, crie comunidade. Esse foi o meu caminho, pelo menos. Então, como isso se expressa no meu trabalho? Isso se expressa de todas as formas. Isso se expressa no afeto, isso se expressa na troca de ideia. Tipo assim, de falar sinceramente isso que eu tô te falando agora. Mano, eu não sei o que é essa porra de cinema. Esse bagulho me dá crise todos os dias. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso na moralzinha. Isso é criar comunidade. É, tipo, construir vulnerabilidade. É encontrar a partir das nossas fissuras onde a gente se encontra também, sabe? Preparar espaços para conseguir compartilhar experiências. E aí eu digo isso em todos os sentidos. O Periférico surgiu assim. O festival que a gente tem de cinema surgiu porque a gente começou a viajar para vários festivais de cinema e a gente se sentia muito solitário. A gente sentia que o festival queria a gente como uma cota ali para estar, mas a estrutura do festival não pensava na cultura periférica, não pensava na cultura trans, não pensava na cultura preta, não pensava em outras questões que são importantes pra gente. Então, a partir desse incômodo, a gente criou um festival de cinema que tivesse a ver com isso. Então, é nesse lugar que eu vejo essa potência, né? Tipo... Porque é isso, gente. Tipo assim... Eu acho que tem uma brisa que eu briso muito, mas é brisa. Que é tipo assim... o que a gente está vivendo aqui agora, todas essas dinâmicas, todos esses problemas que a gente está falando, isso é o fim do mundo. O mundo já acabou. O mundo acabou faz muito tempo para muita gente e ele acaba todos os dias. Esse fim do mundo que a gente está vivendo agora é o fim do mundo da nossa gente, é o fim do mundo da galera indígena, é o fim do mundo da galera trans. Tipo assim, o mundo é dos dominantes, tá ligado? Então a gente precisa construir outros fins de mundos, outros caminhos, outras rotas de fuga disso tudo que a gente está vivendo. E para isso, para mim, só dá para construir em comunidade, porque eu acho que é isso, tipo... E quando eu falo de comunidade, estou falando do passado também, porque acho que, para mim, a periferia, a favela, ela tem que trazer consigo a ideia de que a gente está representando muitos dos que vieram antes. No conceito de ancestralidade e no conceito tradição. Da ancestralidade. E eu sinto que tudo isso está ligado com comunidade. Quando a gente entende que a gente está falando de algo que veio muito antes da gente, que eu acho que a gente está entendendo isso que eu te falei no começo, a potência da websérie que a gente fez em 2016. Porque a gente fez isso pensando no que veio antes da gente, mas também pensando nisso que a gente está trocando ideia agora, tá ligado? Total. Enfim, não sei, cara, para mim é muito concreto isso. Eu não, tipo assim... É muito concreto isso. Eu vejo a potência disso, eu vejo as coisas se transformando, eu vejo a minha vida se transformando, mas vejo a minha comunidade se transformando. E assim, acredito muito nisso, mas com o pé no chão. É tipo isso. Uma concretização, 7 anos, né? de elétrica, cara. 7 anos de elétrica, 7 anos carregando saco de areia, bolsa de areia. E tipo assim, poderia fazer isso de novo, não é... Mas é tipo assim, é aquele rolê. O que é um sonho, cara? O sonho... é uma utopia, né? Tipo, a gente tem que estar na realidade também. Eu acho que esses são os pensamentos para o cinema
de quebrada pro cinema periférico, pros artistas. É tipo assim, gente, pé no chão, tá ligado? É as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque... E tá tudo bem, bora viver a vida. Tipo, é isso, a vida é muito mais... Tipo assim, qual que é a brisa também? A gente é artista. E aí, essa brisa de artista é a maior brisa que eu não entendo, porque a gente trabalha com arte, a gente trabalha com o que a gente gosta. Tipo, a gente trabalha com o que a gente acredita. Mas é trabalho, cara, também. Então, como que a gente encontra o equilíbrio nisso também? Tá ligado? O que é propósito, o que é trabalho? Tipo, as duas coisas são juntas? Eu não tenho certeza. Porque tem gente que tá se fudendo todos os dias para conseguir sobreviver. E tem gente que vai ficar coçando o saco o dia inteiro e já tá sobrevivendo. Tipo assim, tem muita gente... A maior parte dos artistas no mundo são herdeiros. Tipo assim... Enfim, não sei. É tipo assim, eu fui essa semana numa exposição no MASP de um cara que eu nem sei se vocês conhecem, que chama Leonilson. Que é tipo um artista brasileiro, tal, gay, que morreu de AIDS e é um artista plástico brasileiro foda. Muito interessante o trabalho dele no momento, devia ser incrível, mas, tipo assim, um burguês safado. E tá tudo bem, mas é, tipo assim, o trabalho do cara é só, tipo, masturbação mental, tá ligado? E eu sinto que pra chegar nesse lugar da masturbação mental, você também... Cara, é uma série de privilégios que eu não... Tipo assim, eu vi a arte dele, em algum lugar me identifico, me toca, mas não é a minha arte, entendeu? Então, também... Enfim, tô brisando aqui, mas é porque eu acho que essa brisa de ser artista é isso. A gente fica tentando entender nosso lugar no mundo e eu não sei se a gente entende não, viu, gente? Não... Construindo uma identidade própria, tentando entender uma identidade própria através da comunidade, do comunitário, né? Mas no sentido da praxis mesmo... Como faz? É isso? Eu lembro que vi uma entrevista de você falando sobre o periférico, sobre a construção de um cinema comunitário na praxis mesmo. Como que é esse processo para você? Boa, é isso. Vamos aterrissar aqui. Eu sou geminiano, eu vou fácil. Não, é isso, ó, prática, os pés na terra, né? Eu acho que isso se constrói... você pode construir de muitas formas, eu também não gosto de fórmula nenhuma. Eu acho que um dos caminhos possíveis é trabalhar em muitas mãos. Tipo assim, Periférico, por exemplo, a gente dirigiu em 4 pessoas, escreveu em 5. Isso por si só é tipo assim, vamos sentar, trocar ideia, você gosta do quê, eu gosto do quê, tipo, e ver onde que a gente vai se encontrando, né? Nem todas as personalidades do mundo dão certo com isso. As que estão ao meu redor dão certo, tá ligado? Isso eu diria que é uma tecnologia comunitária, que é tipo assim, vamos trocar ideia e ver como que acontece. Também acho que a construção comunitária se dá a partir da intimidade, do afeto. Tipo assim, você não vai fazer isso com uma pessoa que você não conhece. Que você não vai reunir 5 pessoas que nunca se viram na vida e falar, escreve um bagulho aí. Isso é outra cadeia produtiva, isso, tá ligado? Eu acho que, pra mim, a principal brisa do cinema que eu entendo é que ele é transversal com a vida, tá ligado? Então, a comida, são as vivências que a gente tem junto que possibilitam... A comunicação. E possibilitam a comunidade, né? Tipo, a comunidade, ela não é algo, tipo, artificial. Ela é criado com base em rolês, com base em comida, com base em afeto. Então, eu acho que talvez esse seja o primeiro passo. As interações, construir afeto, construir pontes entre nós como humanos. Conviver, existir, tipo... não é sobre existir, na verdade. É sobre sobreviver para além da simples existência, tá ligado? Tipo, existir para além da simples sobrevivência. É uma brisa que eu brisava muito. Eu acho que tem isso, do afeto. Acho que tem esse rolê de, tipo assim... chuva de ideias, o que você pensa, qual que é a sua angústia, onde que a minha angústia se encontra com a sua. Tipo assim, tenho muito essa brisa com o cinema de trazer outras artes, que videoclipe você gosta, que poesia você gosta, que desenho você faz. Eu tenho essa brisa de, tipo, tentar também trazer o cinema meio... Tipo, como isso te toca, tá ligado? E aí, eu também acredito muito nesses espaços que a gente cria de troca, assim, tipo, já que a gente tem um território, né, já que, por exemplo, na Zona Sul, esse bagulho de, tipo assim, vamos fazer uma leitura de roteiro com as pessoas que não são do cinema, né, e aí a transversalidade também tem a ver com isso, como que eu trago a minha mãe pro rolê, que não tem nada a ver com cinema, mas como que eu trago, tipo, uma pessoa que não tem nada a ver com cinema para ler esse roteiro, que é pra gente de cinema,
E o que essa pessoa sente a partir disso também. Então, a gente valoriza... Porque, cara, às vezes a pessoa te traz um outro... Não sei. A gente esquece muito isso, do processo de que a gente está criando materializando experiências próprias através das artes. E esse momento de troca, de mostrar para uma pessoa que talvez seja estranha para o cinema, que não tem uma consciência de cinema, mas que consegue entender e se ver dentro dessa... O que a gente procura, no real, é conversar intimamente com outra pessoa, através do cinema, né? Sim, e eu acredito muito... Eu acho que... Eu acredito muito num cinema assim, que a gente, na verdade, tá falando sobre vida, né? E todo mundo vive. Então, tipo, beleza, a gente é cineasta, mas como que a gente traz essas coisas, né? Tipo... Então, eu não sei, eu sinto que comunitário tem a ver com isso. Eu também acho que tem a ver com esse afeto, não só por pessoas, mas por um território. A maior parte dos filmes que a gente fez até agora tem a ver com uma história comunitária, uma história com um bairro, um território. E por isso que eu sinto que ela tem tanto propósito. Ela tem uma força por isso também, porque é mais do que cinema. E o cinema de quebrada, o cinema periférico, o cinema favelado, o cinema do EQ, seja a gente queira chamar de como queira, eu sinto que ele é mais do que cinema, tá ligado? Porque o cinema é muito pouco. Mano, eu não sei se tu sente o mesmo papo que eu, mas agora criou esse termo, né, de cinema de impacto, que é uma tradução para cinema que tem um propósito, que tem uma dinâmica, tem um objetivo como comunitário mesmo. Não tem essa pegada de que agora o mercado está tentando forçar ou tentar forçar, construir narrativas que somente são de histórias de playboy, burguesas, para tentar ter um afeto por trás, forçar um afeto, sabe? Não, total. Inclusive porque aí também aterrissando nós aqui, a brisa é que é isso, o cinema é uma indústria, é um produto, e eu tô falando de um cinema que eu acho que ele pode ser rentável, mas que ele está trabalhando em lógicas que são diferentes da indústria. Claro. E assim, como que a gente tira aprendizados desse cinema periférico, desse cinema de quebrada e leva para outros lugares? Mas é difícil também, porque é isso, cinema de impacto, tipo, o que as pessoas querem? As pessoas querem fazer uma propaganda para, sei lá, para Balduco mostrar como os panetone que eles fazem, sabe? Tipo assim, então... Não sei, eu também sinto que é isso, a gente tá falando de uma indústria, a indústria quer consumir coisas, né? Tipo... Lucrar, né? E por isso que a gente precisa falar de políticas públicas também, cara. Tipo assim, por isso que a gente precisa de cada vez mais políticas públicas voltadas para o cinema de periferia, para o cinema de favela. Enfim, e acho que tem que ser esse o caminho, sim ou sim. Tipo, acho que a indústria já tem muito dinheiro, já está em outros espaços, enfim. Então, a gente tem que reivindicar cada vez mais políticas públicas para as nossas produções, porque acho que... esse é o rolê, né? Como que a gente consegue reivindicar políticas públicas também que não vão pagar R$10 para a gente fazer 35 mil coisas? Porque é isso que acontece na prática. Total. E aí o que acontece o que aconteceu nos últimos anos no cinema do Brasil é que foram tendo cada vez menos políticas públicas, principalmente por conta desse momento do Bolsonaro. E aí o que aconteceu foi que o streaming dominou tudo. E agora a gente, tipo, é incrível, todo mundo ama Cangaço Novo, etc. Mas, tipo assim, são as formas de produzir que se consolidaram, tá ligado? E a gente precisa dar mais força para outras formas de produção. Quando comecei a estudar um pouco da tua carreira, do teu trabalho, do processo que tu faz, queria muito te questionar sobre o processo político. Como tu constitui, porque tu fala muito sobre a reivindicação política dentro da comunidade. Qual é a tua perspectiva dentro da lógica de como construir um espaço político, no sentido para o cinema mesmo? Porque eu sinto, isso eu brigo sempre. O problema e a dinâmica central para mim das comunidades no cinema comunitário é que a barreira jurídica. Para mim, a visão é que esse é o principal problema. Como tu enxerga esse processo e como tu imagina a construção possível política? E eu acho que acho que é uma observação bem interessante e acho que é uma boa pergunta. Eu acho que essa questão jurídica é central, porque
eu acho que quanto mais a periferia e outros corpos vêm ocupando essa questão jurídica, né, vem se formalizando dentro dos parâmetros de que a lei exige e tudo mais, mais eu vejo certos editais ou colocando empecilhos. Por exemplo, a gente teve se eu não me engano, era Paulo Gustavo, que começou a colocar que você precisava ter 5 anos de ME para conseguir inscrever no edital, que eu acho que é diretamente uma resposta política das grandes produtoras em articulação, né? As grandes produtoras que são as detentoras dos grandes editais hoje em dia, em articulação com os servidores públicos, porque essa galera são amigas, essas pessoas são amigas. Então é tipo assim, ai meu Deus, não é de bom tom, menos de 5 anos, como que todo mundo vai concorrer para o mesmo edital, mas tem cota de negros e de mulher e de trans e não sei o quê. E acho que é isso. Não vejo outra explicação que não seja essa. Então acho que quanto mais esses corpos que não eram englobados pelo cinema vão se formalizando, mais vão se criando barreiras e mais os editais vão ficando menores. Então não é à toa. E eu acho que isso que você falou é central, tipo assim, e isso vai acontecer cada vez mais, de precarização e tudo mais, e a gente precisa saber como que a gente se articula para democratizar mais, na verdade, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem produzindo, mais democrático for, eu acho que a gente vai ter mais força para reivindicar mais possibilidades, que inclusive eu acho que tem que ser além da política pública, né? Porque eu não acho que nenhuma política pública de nenhum país dá conta da indústria cinematográfica. Essa é a verdade também. Isso é uma realidade. Então, se não dá conta, eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre outras possibilidades de financiamento para esses grupos e exigir isso da iniciativa privada também. Que nem a gente exige muitas coisas, cota de tela, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente tem que reivindicar isso da iniciativa privada e tem que ter uma questão muito relacionada com os streamings hoje em dia. Acho que os streamings devem muito para o público brasileiro e a gente tem que conseguir trazer isso. Tem que conseguir refletir sobre outras formas de produção também. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com política, mas isso também tem a ver com algo que é muito natural para mim, que eu sou um sujeito favelado, trans, blá, 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 blá. Então, a política sempre esteve muito presente na minha vida. Tipo assim, eu comecei na arte por conta da política, por conta da militância, porque eu comecei a reivindicar melhorias para o meu território, melhorias para a minha vida, porque é esse rolê, tipo, política ou morte, tá ligado? Quando você... Tipo assim, eu faço parte de uma geração de transmasculinidades que é uma das primeiras gerações de transmasculinidades a se colocar em lugares públicos, não só no Brasil, como no mundo. A gente faz parte dessa vanguarda. Esse é o momento que a gente está vivendo dentro do movimento trans. Daqui a alguns anos que a gente vai entender a potência disso, porque, por enquanto, as transmasculinidades ainda são minoria, ainda não são entendíveis pela sociedade binária que a gente vive. Então, eu sempre estou em articulações políticas, porque se eu não tivesse... Tipo, e é isso, eu faço parte da criação da APTA, que é a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual. E a gente criou a APTA há uns 2, 3 anos atrás, quando eu virei para alguns amigos meus e falei assim, cara, a gente precisa criar uma associação de profissionais trans do audiovisual, porque se a gente não criar agora, a gente vai ter que criar depois. Então, melhor a gente criar agora. E eu acho que é sobre isso. Tipo, é a consciência assim, política do necessário. E se a gente não fizer as coisas, em algum momento a gente vai ter que fazer. E tudo que eu e digo... as pessoas que estão ao meu redor, mas tudo que eu construí na minha carreira até agora só foi por conta de movimentos coletivos se articulando. Porque se a gente for ficar esperando a galera do streaming pensar, nossa, eu preciso... Não vão fazer, eles não estão nem aí, entendeu? Então, tipo, a articulação política, ela é necessidade. Tipo, não tem outro caminho. Essa é a minha visão. Pelo menos, para eu chegar até aqui, é isso que eu posso te dizer. Não existe outro... Eu não teria chegado até aqui se não fosse por isso. Então, a política está muito atrelada com a minha atuação, está muito atrelada com a Maloca Filmes. A gente tem um discurso muito político. E é isso, cara. Para mim, política tem a ver com tudo isso que a gente está falando, enfim. Então... Não, é isso. Essa é a brisa. Vai na construção mesmo da necessidade, porque vindo da onde a gente vem...
você precisa constituir como um indivíduo que precisa articular. Se você não articula, ninguém vai articular. O Estado não está nem aí para você. Exatamente. Não é filosófico. Não. É esse que é o ponto que eu quero material. dizer. É muito material. Então, quando eu digo que foi natural, é tipo assim, eu não sabia fazer de outro jeito. Porque se não fosse esse, eu não estaria aqui. Esse é o ponto. Total. Tipo, e eu falo disso também nesse sentido para as pessoas. Cara, eu acho que é isso que vai levar... Esse foi o meu caminho, né? Eu também vejo que tem outros caminhos. Mas eu acho que esse é o caminho... que a gente continua sendo exceções que vão furando bolhas, mas a gente está mais protegido, a gente tem uma comunidade, tem pessoas que vão se puxando, a gente puxa outras pessoas, tá ligado? E eu, sim, enfim, eu acredito nisso. Eu acredito de verdade nisso. Acredito na construção política, na construção comunitária, e acho que esse é o único caminho. E digo para todo mundo, cara, esse é o caminho que eu acredito. Se juntem em comunidade, pé no chão, cabeça para frente, mas é isso. Tipo, e acredito nisso em tudo, gente. Tipo assim, também é isso. Se quiser, tipo assim, levo isso para os meus afetos, levo isso também para a construção de futuro. Tipo assim, esse bagulho de ser LGBT, essa relação com a família também às vezes é muito complexa. Então também construo com as minhas amizades um papo de família, de outras configurações familiares, de outros modos de vivência, tá ligado? Enfim, eu sou meio sonhador, mas... Voltando, eu não quero sair e fugir sem saber, terminar, sem saber da tua trajetória mesmo. Como tu terminou em Cuba, voltando, né, para teu caminho mesmo. Como tu terminou em Cuba e como foi esse processo também? Esse aí foi outro processo muito louco, porque eu escutei falar sobre essa Escola Internacional de Cinema, enfim, né, para contextualizar. Eu estudei na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, a ICTV, que é uma escola internacional, então vai gente do mundo inteiro para lá. E eu escutei falar dessa escola há muitos anos atrás, nem vou saber quem eu sei, mas não vou saber quantos anos. Primeiramente pelo Rodrigo Souza e Souza, que é uma grande referência do cinema periférico. Quem não conhece, procure saber. Hoje em dia ele tem uma organização, um estúdio produtora chamada... que organiza o Super Off, que organiza um festival de cinema de Super 8 em São Paulo. Muito foda. Mas escutei falar pelo Rodrigo a primeira vez. Ele tinha essa brisa. O Rodrigo é professor também, DTEC, formou muita gente. Veio do Instituto Criar. E o Rodrigo falava dessa escola, tipo assim, mano, essa escola é muito da hora, você tem que ir atrás, tem tudo a ver com os bagulhos que você fala e tal. E eu olhava pra cara dele e falava assim, você está louco. Como que eu vou pagar, tipo assim, acho que é 50 mil, 60 mil por ano, hoje em dia, pelo euro. Eu falava, como que eu vou pagar isso pra estudar em algum lugar? Isso não faz sentido nenhum. Prefiro... Se eu tivesse esse dinheiro, que não tenho, preferiria fazer qualquer outra coisa. Comprar uma casa, um terreno, um carro, sei lá. Então, eu achava bobagem demais. E o Rodrigo falava pra mim assim, não, que negócio de dinheiro, faz aí a prova, passa primeiro na escola, depois se você passar, a gente vê o que a gente faz, que passar é o mais difícil. Sempre falava isso pra mim, passar é o mais difícil, faz aí, depois a gente vê como que resolve. E eu, tipo assim, Rodrigo, fica quieto. Não, tipo assim, não dei bola pra ele, passou uns anos... Conheci uma outra pessoa que ele também foi lá e mordeu essa pessoa que começou a falar dessa escola. E aí foi um momento de virada de chave na minha vida que eu comecei a refletir que eu trabalhava com cinema, com audiovisual, mas que eu não entendi muito como que eu tinha parado ali, que não foi um bagulho muito que eu escolhi, que foi um bagulho que chegou até mim, tipo, um pouco por esse rolê do dinheiro, da sobrevivência. E a gente olha e fala, tipo assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Também não sei muito bem. E... Cara, não sei explicar muito bem, mas foi um momento da minha vida que começou a cair uma ficha. E eu comecei a falar assim, mano, eu quero estudar cinema. Eu nunca tinha estudado cinema. Tipo assim, eu trabalhava com isso, mas nunca tinha estudado isso. E eu comecei a entrar nessa brisa. Que pra mim que idade, mais ou menos? Ai, meu Deus do céu, 22, sei lá, eu não sei. Eu já perdi, gente, desculpa. Eu sou muito ruim com números, mas deve ser por aí. E foi um momento, tipo assim, que, mano, mudou muita coisa na minha vida. Eu li um livro também muito foda da Helena Silvestre, uma autora incrível, periférica também, de ocupação, que chama Nota sobre a Fome. Recomendo pra todo mundo. E citava muito esse livro, porque tem uma frase que eu gosto muito, acho muito linda, que é
Quem conhece a fome logo descobre o desejo, mas saber como desejar é das tarefas mais difíceis que eu já encontrei. E era uma brisa, porque era isso, tipo assim, a gente tem muita fome, fome de muitas coisas, né? Fome de comida, fome de ausência, tipo, a fome é isso, né? Tipo, esse buraco, né? E às vezes, nessa fome, a gente não sabe muito o que a gente quer, a gente não sabe desejar, a gente não sabe sonhar. E foi com esse panorama que eu me deparei. Eu não sabia sonhar, eu não tinha muito um sonho. Tu fala no sentido de consciência do que tu tinha uma O que eu fome... queria, não sei, mas... cara. Tipo assim, era só, tipo... Não sei, eu sentia que era isso, que... Se pá, isso, eu tinha uma fome. Mas, assim... Comecei a sonhar. Essa foi a brisa. Eu sinto que foi uma virada de chave pra mim. E foi um privilégio. Nesse lugar, tipo assim, às vezes a gente tá tão preocupado com sobreviver que a gente para de sonhar, assim, tipo, com coisa tosca, tá ligado? Tipo assim, ai, quero com... Sei lá, tipo... Ou às vezes a gente sonha com um bagulho muito abstrato. Ai, algum dia eu vou comprar uma casa no campo. Tá, mas tipo assim, o que você quer fazer agora, tá ligado? Qual que é... Tipo... E aí comecei a brisar e falei, quero estudar cinema. Tipo assim, comecei, inclusive uma época da minha vida que eu comecei a tentar me conectar com as coisas que eu sempre quis fazer na vida e nunca tive a chance e não tinha nem porquê. Comecei a fazer aula de canto. Tipo assim, umas brisas assim, tipo, que, mano, parece brisa, mas é mó da hora, tá ligado? Você se perguntar o que eu quero fazer e foda-se. Porque, às vezes, a gente já quis fazer coisas que a gente reprimia, que não, enfim, ai, não tem função, não tem... E aí falei, quero estudar cinema. Entrei nessa brisa, comecei a trocar ideia com o Rodrigo, comecei a me inscrever em uns bagulho que eu não sabia muito pra onde que ia parar, me inscrevi nesse negócio de cinema de Cuba. No dia de prestar a prova, depois de ter me inscrito, não ia. Tava fazendo uma série também como segundo assistente de maquinária. E falei pro meu chefe assim, esse final de semana tem uma prova lá pra fazer, eu não vou não, que eu vou estar trabalhando, não quero perder esse dinheiro, também recebendo, sei lá, R$ 150 por dia. Ele olhou pra minha cara, fabuloso, e falou assim, mano, você tá doido? Olha essas pessoas aqui, em 6 meses você não vai nem saber o nome delas, vai lá fazer essa prova, pelo amor de Deus, tipo, esse bagulho pode ser importante pra você. E por conta disso eu fui fazer essa prova, senão eu não ia. Fiz a prova, tinha certeza que eu não tinha passado. Passei, não sei como também. E aí começou outra jornada, que não tinha o dinheiro, não tinha mais bolsa de estudo, fiz uma vaquinha, com a ajuda de muita gente, consegui R$ 60 mil, 600 pessoas doando para minha vaquinha. E aí eu fui para Cuba, tipo, uma doideira, assim, muito doida. Cheguei lá, descobri muito problema, mas muita coisa da hora. E aí falei pro Nai e pro El, que são do meu coletivo, eu falei, mano, vamos pra lá. E aí vieram os dois juntos também, um ano depois. Tu foi o primeiro que foi lá do Maluca Filmes, então? Sim. Por que tu escolheu o roteiro? Cara, na verdade, eu entrei em Cuba em fotografia. Eita. E aí, quando eu cheguei em Cuba... É isso, gente, o corre não é linear, não é nem um pouco linear, e eu acho que a gente tem que aceitar isso e tá tudo bem. Quando eu cheguei em Cuba, eu tava muito feliz com a fotografia, mas eu tava com muitos incômodos com essa área técnica fazia um tempo, assim. Eu tava questionando muito o trabalho na técnica por conta disso tudo que eu te falei. Tipo assim, acho que é uma área que te pede muita submissão. Às vezes a gente não tem tanta participação nos processos criativos. Total. Por mais que eu acredite que deveria ter, não tem tanto. E eu sentia que as pessoas me chamavam muito, tipo, para eu cumprir uma cota, sabe? E eu venho da poesia, eu venho de outros lugares que eu comecei a refletir, tipo... Mano, eu quero concentrar minha energia na criação dessas histórias. Não necessariamente na execução, porque acho que executar eu já executei muita coisa. E aí eu comecei a refletir nesse lugar de quem cria, quem... E eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa. E acho que meu trabalho já estava me levando para isso, as pessoas já estavam me entendendo como diretor, como roteirista. Então. E aí entendi que essa era uma oportunidade e mudei um pouco de área. E tipo, e foi uma grande coisa que eu fiz, acho que foi uma das grandes mudanças na minha vida, uma das coisas que Cuba me proporcionou, porque eu acho que eu não teria feito isso se eu tivesse na lógica aqui de São Paulo, porque é isso, quem gosta de trabalho
é playboy, a gente gosta de dinheiro. E eu acho que ir pra Cuba me fez refletir sobre sonhar, o que é mó brisa. Porque às vezes eu também acho que eu caí num conto de fadas meio de playboy. Tipo, meio cilada, tá ligado? Porque o que é o sonho? É meio, tipo... Tipo, sim, sonhar. Mas entende o que eu quero dizer? Tem uma Se não tem dualidade. o lado material, você tá só briçando mesmo. Então, assim, às vezes fico, será que eu caí num conto de fada de playboy? Fui estudar em Cuba e me... Mas eu acho que tá tudo bem por enquanto, tá dando tudo certo. As coisas estão fluindo, tá rolando. Mas, enfim, fiz muito isso por essa experiência. E aí voltei de Cuba faz 2 meses. Como foi essa experiência de Cuba? Porque a ICTV é muitas vezes o sonho de todo mundo que alguma vez ouviu de cinema, assim. Tipo, não, a ICTV é o foco para todo latino-americano que quer focar em cinema, assim. Como que é a ICTV para um brasileiro? E também como a ICTV para alguém que é de quebrada, assim. Porque eu sei que a ICTV é a maioria, ou não sei, talvez estou errado, estou achando, que a maioria é playboy, assim. Que tipo, que a galera que tem grana vai lá e paga. É isso a pegada. É isso, ICTV, e é tipo assim, né? ICTV tem Cuba tem uma pegada meio, vive todo mundo na mesma escola, todo mundo come a mesma comida, mora nos mesmos quartos, então rola aquele negócio meio de muita gente com dinheiro que não parece que tem dinheiro. Ou muita gente com... Aquele playboy... Namastê, tu fala? Nessa Não, perspectiva? pode ser também, mas aquela galera que... Mano, uma galera sem consciência de classe, uma galera que não entende que tem dinheiro pra caralho, que não entende que você pegar um empréstimo dos seus pais não é empréstimo. Tipo assim, não, é isso, gente. Se os seus pais pagam suas contas e tal, tipo, que bom pra você. Felicidades. Gostaria de viver essa vida. Não vivo essa vida, entendeu? Então, assim... Enfim, processos... Mas processos de qualquer universidade, na verdade, né? Eu acho que acessar o ensino superior é uma questão contraditória para qualquer pessoa que vem de outras realidades. E acho que ir para o ensino superior em outro país é um pouco mais. Mas Cuba é muito incrível, assim, em muitos sentidos. Foi uma experiência muito transformadora para mim. Foi pensar em cinema o dia inteiro. Só consegui isso por conta de bolsas de estudo, porque senão não conseguiria. De lá? Da própria escola? Não, foi primeiro eu consegui a minha vaquinha. E depois o governo brasileiro voltou com a bolsa de estudos do MINC. Procure saber, não é específico para ICTV, mas é justamente uma bolsa de estudos para você poder estudar no exterior. Daquele que é de... mobilidade? Tem o de mobilidade, que é para você ir para festivais, que é o que está aberto agora. Claro. Em pouco tempo, fique de olho você, porque você já vai ter aberto o edital, não vai estar mais aberto mais. Fica para a próxima, abre todo ano. Tem um específico para estudos no exterior, que daí, se eu não me engano, ele é de 40 mil. E aí, ele coincide com a ICTV, porque na ICTV você também vai ter outros acessos a outras bolsas, Ibermédia, outras questões assim. Mas é um curso muito legal. Realmente a gente pensa cinema de uma outra forma, mudou minha perspectiva. Eu tenho uma visão muito mais madura sobre cinema em si. Me perguntei muito tempo se eu precisava estar lá para poder ser quem eu sou e trabalhar com o que eu não acho que precise. Mas foi uma experiência, foi uma oportunidade muito da hora para mim. Foi legal. Não acho que todo mundo precisa passar por lá, não acho que é mandatório, mas foi muito legal para mim. Foram 3 anos da minha vida, acho que a gente tem uma vida... Isso também foi um processo muito... que eu demorei para entender, para decidir estudar cinema em Cuba, que era, tipo, uma diretora de fotografia falou para mim uma vez que enfim, eu trabalhando com técnica, era tipo assim, saía de um filme e ia para outro, aí saía de um filme e ia para outro, aí 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 quando você via tinha passado 5 anos, tipo... É isso, a vida é isso. Então eu falei, cara, vou passar 3 anos... Porque é isso, é um pouco além de cinema. Tem a ver com uma coisa de vida, assim, com uma experiência diferente. Você morar no Caribe, tá ligado? Claro. Foi muito legal, mas eu também percebo que é isso. É uma escola que é muito voltada para o cinema europeu. Tipo assim,
Porque é isso, o Brasil, a gente não Mas tu tem... fala europeu em que contexto? De autor e pá? De cinema de autor, mas também tem esse rolê de que é tipo isso. O Brasil é um país continental, né? Muito isolado, inclusive, né? A gente Da muito própria sabe... Latinoamérica, né? Latinoamérica. Acho que quando a gente sai do Brasil também para outros países que a galera fala hispanohablantes, né? Que falam espanhol, a gente entende como a cultura brasileira é muito fechada. O que, por um lado, é muito interessante, porque a gente tem uma indústria muito grande. Uma construção própria identitária que o português fecha para vocês, Sim. cria uma cultura muito sólida, assim. O que pode ser, né, tudo vantagens e desvantagens. Interessante, tem bastante dinheiro que circula, tem uma indústria própria. Mas aí, quando você vai para outros países da Latinoamérica, normalmente não tem essa realidade. Então, tipo assim, Cuba não tem um mercado cinematográfico que se sustenta por si só. Obviamente, ele vai tentar se voltar para outros mercados que também podem ajudar a financiar esse mercado. Então, eu sinto que às vezes o mercado brasileiro ele é muito fechado em si. Por mais que tenham filmes brasileiros que vão para festivais fora do Brasil, ele é mais fechado. Fechado em que sentido, tu fala? Eu acho que a gente fala muito sobre indústria brasileira. Tipo assim, é muito sobre o mercado brasileiro. O mercado. Não tem um espaço tão grande para o cinema autoral, para o cinema de autor, para o cinema independente. Eu acho que o Cuba, por exemplo, é totalmente voltado para o cinema de autor. Tipo, então, onde que tem dinheiro no cinema de autor no mundo? É na Europa. Então, claro. Eles são muito voltados para o cinema europeu. Tipo assim, você vai estudar em Cuba história do cinema e ainda é a história do cinema europeu. Entendeu? Tipo, você pensa, não, vou estudar em Cuba, história do cinema vai ser uma história descolonizada. Não, é a história do cinema europeu. É isso que você estuda. Então, isso é muito contraditório, principalmente para uma pessoa que vem de um lugar de militância, de cinema periférico, cinema trans, vamos tal. Mas foi uma experiência muito incrível e, tipo assim, recomendo que as pessoas vão atrás de viver, cara. Tipo, sair, enfim, acho que a gente tem a possibilidade de sonhar, vamos sonhar, tá ligado? Mas é isso, foi muito contraditório, mas Cuba mudou muita coisa na minha vida, me fez acessar lugares, tipo, depois que eu fui para Cuba, eu comecei a entender o mundo de outra forma. Essa é uma coisa que eu quero te perguntar muito. Participar da CTV te abre umas certas portas para o cinema mundial. Que portas ele abriu e como tu enxerga tanto tua carreira a futuro, teus projetos a futuro, quanto o cinema brasileiro agora que tu já passou por essas experiências? Cara, eu acho que o que aconteceu foi que eu comecei a entender, na real, melhor isso. Que tem um cinema de autor, tem uma indústria brasileira, tem um cinema comercial, tem um cinema que não é tão comercial. E eu comecei a entender como que eu transito nesses espaços. Porque nesse momento da minha carreira, eu sinto que eu transito entre esses espaços. Eu não sinto que eu pertenço necessariamente a um ou ao outro. Isso é legal no sentido de profissionalização da sua carreira no cinema. Tipo assim, de cinema virar algo sustentável, sabe? Tipo, porque você transitando nesses espaços, você consegue... Pagar contas, né? Entende? Então, só que é isso, um processo muito contraditório. Mas o Cuba abriu oportunidades, eu comecei a viajar o mundo, uma coisa que eu não fazia antes, né? Tipo assim, não fazia isso antes. Então, tipo assim, por conta dessa oportunidade de Cuba e por conta da minha trajetória, não tem, tipo, a ver só com Cuba. Teve muita gente que foi para Cuba comigo que não teve essa mesma experiência que eu. Então, né, tipo, entender o lugar de onde eu vim, entender tudo que eu construí. Não foi Cuba que construiu tudo sozinho. Eu viajei para muitos países. E hoje em dia é, inclusive, estranhíssimo falar sobre isso. Porque é um bagulho que há 5 anos atrás eu achava que era um bagulho que não tinha nada a ver com pessoas como eu. Que eram outras pessoas que faziam isso. Mas eu percebo que a gente também está fazendo parte de uma geração que está fazendo isso. Então, tipo, é isso. Eu fui para o México, eu fui para a Europa, fui para a Espanha, fui para Portugal, fui para a França, fui para a Alemanha. Tudo isso por conta do cinema. Fui para a Suíça. E isso... comecei a conhecer o mercado mundial, comecei a entender como se financiam coisas nesse mercado. Estamos com filmes, com curtas nossos agora, que estão finalizados, estão em processo de distribuição. E a gente já está entendendo como é a distribuição internacional. A gente está com essa expertise, que eu percebo que tem muita gente que não tem, porque é um bagulho muito abstrato. Fechado. É muito fechado, realmente. É meio abstrato. É tipo assim... Então é isso, gente. Estamos brisando nos mundos muito diferentes. O que também é muito complexo. A primeira vez que eu fui para a Europa, por conta do Projeto Paradiso, que é um projeto de uma rede de talentos que eu faço parte, foi muito ruim. Por que foi ruim?
Porque as pessoas lá eram muito estranhas. Eu fui pra Espanha também, né? Dizem que... Para qual festival? Pra Málaga, Festival de Málaga. Pode pá. Sul da Espanha. Só escutei falar de Málaga porque me chamaram pra ir pra lá. Mas, tipo assim... É estranho, um monte de gente estranha, um monte de gente que não entende a nossa realidade, um monte de gente falando de cifras que... Tipo assim, a galera faz... Com o que a gente faz um longa aqui, a galera às vezes faz um curta, sabe? Tipo Total. assim... É estranho, uma galera que tá debatendo, tipo... O mundo deles, eles não estão nem aí pra nós. Tipo assim, isso é mó brisa, porque a gente tá totalmente pra eles. Então, se a gente tá pra eles, quem tá pra nós, entendeu? Total. Tipo assim, a primeira vez que eu fui pra Málaga, eu fui sozinho. Olha a coletividade aí de novo. Foi tipo assim, o Projeto Paradiso falou, vai lá, Rosa. Então é isso. Ah, é a primeira pessoa trans. Ah, é a primeira... Foi ruim, porque eu me senti mal. Me sentia totalmente Isolado. síndrome do impostor. Eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? Socorro. Tipo, foi ruim mesmo. Saí de lá, voltei me sentindo um lixo, assim. Tipo... Mas no contexto de que tu não conseguiu articular nada, ou o espaço te rejeitou... Cara, eu acho que eu consegui articular até num lugar que eu... Tipo assim, conheci pessoas. Esse bagulho meio network, assim, Network, tipo... né? Que eu faço com essas pessoas que eu conheci. Não sabia muito. Mas me sentia que aquele espaço não era pra mim. Não era pras coisas que eu fazia. Não, tipo, uma sensação... Mas é uma questão de autoestima, mano. E eu também ando trabalhando, tentando falar muito sobre isso. Porque é isso, a segunda vez que eu fui pra Europa... Fui com uma delegação de pessoas trans. Total. Foi outra brisa. Eu me senti muito bem. Sentia que a França era minha, que eu morava ali, que todo mundo tinha que estar falando obrigado, Rosa, por estar aqui. Tipo, porque é isso. Olha que processo. Isso é uma coisa que eu falo muito também, por exemplo, pra galera do Projeto Paradiso. Que é tipo assim, mano, vocês estão botando a gente, vocês estão aí, diversidade e tal, aí vocês estão... Que nem esses bagulho de quando começou um monte de gente de cotista a entrar em universidade pública no Brasil. Mano, vocês botam as pessoas e jogam as pessoas, aí todo Num mundo vai espaço- embora. A permanência das pessoas não existe. É. E foi isso que eu senti, tipo assim, com essas oportunidades que eu tive. Que eu sentia que eu tava sendo jogado lá e tipo assim... Se vira. Se vira, foi traumático. E aí eu comecei a conversar com a galera, mano, a gente tem que pensar formas de se fortalecer. Como que a gente se fortalece, porque é um bagulho... Tipo assim, gente... Tipo, sabe? A minha mãe continua morando no mesmo lugar de todos. E eu fui pra França. E esse mês eu vou pra Hollywood com a SPCine. Mês que vem eu vou pro México. Tipo, o que tá acontecendo? Sabe? É muito estranho também isso tudo. E Tem muito uma- legal. Mas entende? É doido, tipo... Tem uma história do André Novaes que eu amo, que ele fala Amo assim André que Novaes. o primeiro filme dele, né, que passou no festival, ele foi no festival, qual é o maior festival de, tipo, elitista de Brasil? É o festival do Grande Prêmio, o Grande Prêmio, né? Ele fala, tipo, o primeiro longa dele passa lá, né? Aí ele vai lá, curte, e ele volta para casa e conversa com a mãe. E fala, não, a gente teve um coquetel lá, conversou, mas depois a galera queria ir lá comer uma feijoada. Só que a entrada era R$ 300. Aí eu voltei pro hotel e tô aqui conversando com você. Sabe esse processo de que não tem pode acessar, a galera, o Estado pode te mandar lá, mas se o espaço não é feito para você estar lá, se sustentar lá, se manter lá, não faz o menor sentido. Uma coisa que eu falei que minha produtora está me olhando já para terminar. Para fechar assim, se eu te perguntar, Rosa, que filmes tu recomenda? Duas perguntas assim. Que filmes tu fala que toda pessoa deveria assistir, que tu recomenda que toda pessoa deveria assistir? E que filmes tu fala, esse filme, se tu quer me entender, tu deveria assistir esses filmes? Não, essa pergunta eu acho que ela é difícil porque ela muda muito do momento Total. que a gente tá vivendo, né? Mas, se você entrar no meu Letterboxd, você vai ver que um dos filmes que tá nos meus tops 5, eu nem sei quantos são do Letterboxd, é Fantasmas, Ah, do André Novaes. Que é um filme que tá no YouTube, é um curta-metragem, e eu gosto muito desse filme. Tipo, recomendo que todo mundo assista. Gosto muito desse filme. Enfim, tem uma brisa que eu gosto muito da Filmes de Plástico, da Grace Passou, que eles falam que eles buscam situações radicais simples que sintetizam sentimentos complexos. E eu gosto dessa frase. E eu acho que Fantasmas é sobre isso. foda. E se eu for falar um filme, tipo... Um filme, não sei...
mais diferentão brasileiro, que eu assisti, que tá muito na minha cabeça. E eu não vou saber o sobrenome da diretora, mas é brasileira. Mas chama Los Silêncios, da Beatriz. Não lembro, mas é muito bom o filme. Ela é legal. Ela é brasileira, mas enfim, o filme... Não sei, eu ando refletindo muito sobre morte e luto no meu trabalho e na minha vida. Acho que é um tema que me atravessa desde que eu sou criança e ando tentando entender ele dentro do cinema, hoje em dia. E eu acho que esse filme da Beatriz me pega em lugares bem bonitos, assim. Então, não sei, recomendo que as pessoas vejam. Quem assistir, me fala o que achou, que eu gosto muito. Mas também, gente, enfim, né? Tipo, quando as pessoas às vezes pedem para se definir por filmes, eu também apelo para Opaió, porque acho que é tipo cinematografia nacional, enfim, muito referência de tudo para mim. E esse é o jeitinho, essa é a mistura geminiana. Rosa, esse é o espaço para tu conversar quais são os próximos projetos e divulgar o que tu quiser. Agora, se divulga qualquer coisa que tu quiser. Bom, o que eu posso divulgar conheçam a Maloca Filmes, conheçam Rosa Caldeira, o Rosa Caldeira no Instagram. A gente tá com... Tá aparecendo aqui na tela agora. Tô vendo, tá? A gente tá com alguns filmes que em finalização, alguns em pós-produção, que a gente vai lançar esse ano que vem, e acho que tem muita... eu ando dizendo para as pessoas que eu acho que esse é um ano de plantar, e o ano que vem vai ser um ano de colheita. Eu ando falando muito isso, eu acho que na minha vida é um pouco. Então, fiquem de olho, que a gente tem muita coisa legal lançando por aí. Ano que vem também vai ter a segunda edição do Festival Periférico, que é um festival de cultura e cinema de quebrada, que é muito legal, então vão. Porque a gente fala muito mais do que cinema, sobre tudo. E eu acho que é isso que eu tenho para divulgar por enquanto, gente. Tamo junto, qualquer coisa é nós. Estamos sempre abertos para trocar ideia, construir. E acho que é isso. Da hora demais. Gente, lembrando sempre que esse Cinema Periférico por Fim dos Tempos, financiado pelo Programa VAI da Secretaria Municipal de Cultura, com nossa patrocinadora A Filme, como streaming de cinema autoral, cult e independente. Lembrando sempre que sempre tem por trás das câmeras pessoas articulando os projetos audiovisuais, dessa vez Cristina Mena, Sam Xavier e Everton dos Santos. E quem vos está falando, Davi Andrade, até a próxima vez. Beijo! Obrigado! Eu que agradeço. Tchau, gente. E obrigado, Rosa, por vir hoje. Eu sei que foi uma boa viagem, mas é isso. Beijo. É isso. Vamos! Chique.